Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. E antes de começarmos, essa aula, quero reforçar para você deixar aqui o seu comentário, um like e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, mas também não esqueça de compartilhar esta preciosa mensagem. A aula de hoje está muito especial. Eu quero falar sobre um assunto um pouco mais denso do que eu falei nas outras aulas. Essa palavra tem queimado no meu coração. Quando nós falamos sobre inteligência emocional, não existe pessoa que podemos ter como referência maior do que Jesus Cristo. Sabe? Toda e qualquer outra instrução sobre inteligência emocional que não perpassa pelos exemplos que ele nos deixou, não do que ele disse apenas, mas do que ele fez, é muito raso e até insignificante. Ele demonstrou um nível de autocontrole, inteligência emocional para lidar com pessoas como nunca antes na Terra alguém conseguiu fazer. Ele realmente é o nosso Senhor absoluto, vencedor em tudo. Jesus Cristo, ele tinha um nível de inteligência emocional assustador. É assim, gente, o mundo vai acabar, tudo vai virar pó e a gente nunca vai conseguir entender. Só na eternidade, para termos a real dimensão de toda a sabedoria do Senhor Jesus, de tudo que ele veio cumprir aqui na Terra. Eu quero trazer uma reflexão para você daquilo que está em Mateus 4. Eu quero te nortear da seguinte maneira. Antes de começarmos qualquer coisa na vida, nós teremos alguns testes. Depois, quando estivermos no meio daquele empreendimento, seja lá o que for, ministerial, familiar, nós vamos ter outros testes. Para mudarmos de níveis, nós vamos ter testes. Mas por quê? Por que esses testes vêm? Por que nós somos testados? Porque para você subir de nível, você tem que adquirir alguns níveis de autoridade. Então, tem algo que você dominou até um certo tempo da sua vida, mas você quer algo mais, então você vai ter que estudar mais, pagar um preço maior. E isso vai te dar uma nova autoridade para, a partir de então, você ser habilitado a fazer algo melhor, maior, superior àquilo que você estava fazendo antes. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, antes dele começar o seu ministério público, ele passou por uma situação muito desafiadora e ele venceu. Só que essa situação em especial nos dá chaves importantíssimas sobre inteligência emocional, sobre identidade. Anota, inteligência emocional, identidade e sobre não ser precipitado. Você é uma pessoa que sabe esperar? Ou você quer tudo para ontem? A habilidade de aprender a esperar é algo que nós chamamos de controle inibitório. Gente, isso é muito importante. Uma criança, ela vai ter um pouco de dificuldade para esperar algo, porque o cérebrozinho dela ainda não está totalmente formado, ela não tem habilidades cognitivas, emocionais, para simplesmente dar conta de esperar. Mas nós que somos adultos, vamos falar sério, tá na hora da gente aprender a esperar, a não enfiar os pés pelas mãos, a não ser precipitado e a entender que há um tempo certo para todas as coisas. Às vezes nós ambicionamos coisas que nós não estamos prontos. E isso é um prejuízo muito grande para você, se você acessa antes. O nosso Deus, ele é um pai muito amoroso, que ele nunca vai te entregar nada que vai trazer prejuízos para a sua vida. Então ele quer te abençoar, mas ele vai te abençoar no tempo certo. Ele não vai te abençoar para te perder, ele não vai te abençoar para te lançar em um nível de maldição. Porque a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Então, nós precisamos ter isso em mente. Vamos lá? Olha, compartilha essa aula, está imperdível. Vamos lá, vamos ler o texto de referência para aprendermos um pouco mais? Mateus 4, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte, tá aí na sua tela. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem:
Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles te sustentarão com as mãos, para que você não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus então respondeu: as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida o diabo levou até o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou o diabo. Basta você ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. O interessante desse contexto é que um pouco antes, no capítulo 3, nós vamos ter a descrição do batismo de Jesus. João Batista ficou um pouco relutante, não queria batizar, e Jesus fala, não, é necessário que isso aconteça. É importante eu deixar o exemplo. Ele disse, eu preciso ser batizado, né? É importante, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Então Jesus estava debaixo de obediência. Mas é interessante que quando Jesus estava saindo do Jordão, após o seu batismo, nós vamos ter um relato muito interessante. Mateus 3:16. Depois do batismo, enquanto Jesus saiu da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus que desceu como uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu, ecoou dizendo, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Quem era Jesus? Filho amado, que dá grande alegria. Quem era Jesus? Filho amado. Quando Jesus passa os 40 dias no deserto e ele tem fome, no último momento, Satanás chega. Você acha que o inimigo ele não fica estudando a hora de chegar? Com a tentação, com a proposta? Ele vai analisar o seu momento de vulnerabilidade, o seu momento de fraqueza. A nossa inteligência emocional é muito fácil de ser exercida no dia bom, que você está descansado, que está tudo certo, o casamento está em dia, as contas estão em dia. Quero ver inteligência emocional? É quando você está com um monte de dívida para pagar, quando você está com um monte de problema. Aí é a revelação do que realmente você consegue praticar. De verdade, porque é a sua essência e não apenas a condição da sua circunstância favorável. Se você viver uma vida onde as suas circunstâncias favoráveis te façam responder bem, você vai viver como a maioria das pessoas. Mas Deus ele quer levar o nosso nível de compreensão de maneira que mesmo quando nós estamos em um momento de vulnerabilidade e fragilidade, nós conseguimos dar a resposta certa e não ceder nenhuma tentação e nenhum pensamento contraditório. Olha só que interessante isso. Jesus estava no seu momento de vulnerabilidade humana, ele estava com fome, 40 dias de jejum e oração, e o diabo vem. A primeira coisa que o diabo fala para ele é, se você é filho de Deus, ordene isso, isso, isso. Ele já chega enfiando o pé na porta, e ele já chega questionando a identidade de Cristo. Lembra que há poucos dias antes, Jesus escutou da própria boca do Pai, do seu Pai, você é meu filho amado. Agora o diabo já começa com uma indagação? Não, se você é um filho, né? Se você realmente é esse filho de Deus, vamos ali que eu quero testar você, se você realmente é filho. Você acha que na nossa vida é diferente? Não é. A proposta continua a mesma. Não, você acha mesmo que você tem valor? Não, você realmente acha que Deus vai fazer alguma coisa por você? Olha o tanto que você como se diz, é falho. O tanto que você é pequeno. Olha a sua vulnerabilidade. Olha a sua fragilidade. Olha o seu nível de escassez nesse momento. E se você não tiver a sua identidade muito bem estabelecida no seu coração, você vai ceder às tentações de Satanás. Só que você tem que saber que o que Deus disse sobre você está de pé. Você está num dia mau, você está em um momento de fragilidade, mas Ele diz que você é filho amado e essa é a única verdade que importa.
Ele já disse, ele bradou do céu, este é meu filho amado. Quando nós olhamos para João 3,16, nós encontramos uma verdade imutável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida com Deus, vida em abundância. Então essa verdade, ela é irrefutável. O Senhor já colocou pilares imutáveis sobre nós. Ele mandou Jesus, Jesus obedeceu, Jesus passou por todos os processos, morreu e ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra do Pai, glorificado, e ele venceu para que nós tenhamos uma vida abundância e para que nós também sejamos filhos de Deus. Somos filhos amados, não podemos perder isso de vista. O inimigo, ele sempre vai tentar mover a sua identidade, porque quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Você só vai conseguir cumprir o seu chamado, você só vai conseguir prosperar, você só vai conseguir ter uma vida abundante se você souber quem você é. Se você conectar o nível de amor que Deus tem por você e entender que tudo na sua vida tem um propósito de crescimento e de aproximação de Deus. Então essa compreensão de que nós vamos ser tentados a sair do nosso lugar e negar a nossa identidade é o primeiro ponto. Mas algo interessante aconteceu. Satanás diz o seguinte: ordene para que essas pedras se tornem pães, para que você sacie sua fome. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois, de o diálogo, de toda essa situação, Deus, ele manda anjos que vão saciar a fome de Jesus. E ele vai comer depois, na hora certa. Sabe que eu fico pensando, que o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração? O inimigo, ele é tão sujo que muitas vezes ele vai propor coisas para você que realmente Deus tem para você na hora errada. Vou te dar um exemplo para você entender. Um casal de namorado, eles estão ali, se preparando, estão convictos que vão casar, vão se noivar. Mas quando a gente pensa na ótica, do cristianismo, a instrução é para se guardar, para que eles possam se conhecer intimamente após o casamento. Quando o inimigo tenta um casal de namorados, aquilo que eles vão fazer, vamos pensar bem racionalmente. É certo? É errado? Um casal, ele pode ter intimidade? Sim. Mas nós temos que entender que tem um tempo certo para que isso aconteça com saúde. Compreende isso? Então, muitas vezes o inimigo, ele vai nos tentar para que possamos acessar coisas que não é o tempo. Aqui é a grande questão. Jesus, ele iria ser alimentado, ele iria saciar sua fome, mas ainda não era o tempo. Só que eu quero que você vá comigo além do que apenas essa questão da necessidade física do alimento. Jesus, ele não deu trela para o inimigo. Ele não ficou conversando demais. Ele foi muito direto em responder com a palavra. A palavra diz, a palavra diz. A palavra diz, olha, eu não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas lá em João, nós temos uma descrição de quem realmente é Jesus. Lá na frente, Jesus, ele vai se declarar. E ele vai dizer, eu sou o pão da vida. E ele vai dizer que quem se alimenta dele tem vida. Quem se alimenta da palavra dele tem vida. Sabe, o que o inimigo estava tentando tirar de Jesus não era só apenas uma desobediência para que ele se antecipasse e tomasse posse de algo que não estava no tempo. Não! O que o inimigo estava querendo era arrancar dele quem ele realmente era. Ele é o pão da vida. Ele não só tem o pão, ele é o próprio pão. Ele não só tem a palavra do Pai, mas ele é a palavra encarnada, o verbo vivo. Sabe, o inimigo, ele não quer só tirar as coisas de você, ele quer roubar de você quem você é. Se você não entender que a sua identidade te dá poder e acesso a Deus, te dá garantia de que você vai chegar no seu destino profético, você vai negociar por qualquer prato de lentilha. Isso aqui é muito atual. Nós precisamos ter noção do quanto a nossa identidade verdadeiramente faz divisão na nossa vida, separação daquilo que nós vamos acessar ou não. Olha só, se você não tiver a sua identidade fortalecida, você não suporta as tentações, porque você vai barganhar o seu chamado, a sua vida, o que é importante por qualquer tentação, por qualquer pecado. E a sua inteligência emocional não vai ser desenvolvida.
quando você não aprende a esperar. Aprender a esperar desenvolve a sua inteligência emocional. Tá anotando? Aprender a esperar desenvolve a sua inteligência emocional. Então você tem que ter consciência de que se você se antecipar e acessar coisas fora do tempo, você não estará só apenas em desobediência, mas você também vai anular muitas coisas que você poderia conquistar no tempo certo. Olha só, identidade é uma chave importante que você precisa acessar. Outro ponto importante é que o texto vai continuar nos discorrer algumas verdades. E no ponto da adoração, onde Jesus é tentado a adorar Satanás, ele propõe para ele, né? Olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo que você está vendo aí, ó. O mundo, os reinos, os povos, as nações e toda a sua glória. Me fala uma coisa. O que é que Jesus recebeu de Deus depois de ser humilhado, torturado, morto? Jesus recebeu todos os povos, tribos, nações, autoridade, porque o nome dele está acima de todos os homens. Sabe o que o inimigo estava mostrando para Jesus? Estava mostrando algo que realmente Jesus teria depois de ser humilhado, depois de obedecer a Deus. Sabe o que o inimigo está falando para você? Não, para quê? Você tem que humilhar, submeter, obedecer e esperar, desenvolver essa tal dessa inteligência emocional, sabe? Passar a humilhação, deixar a gente te pisar, esperar não sei quanto tempo para receber uma coisa de Deus. Não, olha aqui, tá aqui, ó, fácil, toma. Eu te entrego agora. O inimigo vai fazer isso. E se você cede à tentação, entre aspas, você até pode ter algumas coisas. Só que debaixo de obediência, debaixo de maldição, debaixo da separação de Deus, não há glória nenhuma nisso. Não há glória nenhuma quando você conquista as coisas na força do seu braço, por causa da sua influência, por causa da sua manipulação, defraudando os outros, prejudicando os outros. Sabe? Há um poder muito grande na obediência, em ser humilde e esperar o tempo de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. A Bíblia fala que se nós nos submetermos debaixo da poderosa mão do Senhor, essa é a chave para nós resistirmos o diabo, para que ele fuja de nós. Nós não resistimos o diabo com orgulho, nós só resistimos o diabo com humildade. E não é submetendo a qualquer pessoa, mas submetendo a Deus. Então, é interessante porque aquilo que o inimigo propôs para Jesus, Jesus teria. Em Apocalipse, a Bíblia vai nos falar que Jesus comprou com seu sangue povos, tribos e nações. Ah, Jesus, como isso é lindo. Nós temos que ter noção de que existia um caminho de obediência a Deus para Jesus passar, para que depois ele recebesse tudo aquilo que já estava proposto. Satanás só queria antecipar o processo. Se ele aceitasse, adorasse, não fosse para a cruz, nós não teríamos a regeneração, nós não teríamos a nossa salvação. Jesus se submeteu a tudo isso para nos deixar uma lição. Na nossa vida não é diferente. Nós vamos ser diariamente tentados a negociar a palavra de Deus e a obediência. Nós vamos ser tentados a não ter inteligência emocional, a não aprender a esperar. Nós vamos ser tentados a querer ter tudo a tempo e a hora. Só que eu quero deixar claro ao seu coração. Quando você se submete a Deus, quando você obedece e passa, mesmo que seja a via crucis, Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Você quer verdadeiramente ter uma vida que agrada ao Senhor? Você quer realmente chegar na glória e ver o Senhor falando para você: olha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você quer realmente receber do Senhor o seu galardão? Não negocie. Não negocie coisas passageiras e transitórias. Não caia na lábia de Satanás achando que a antecipação de alguns projetos vai fazer você chegar mais rápido. Se Deus disse que é para um tempo e que tem um processo, tem um processo, então passe. Se tem um processo ainda onde há humilhação, onde há uma cruz para carregar, carregue a sua cruz humildemente, porque o Senhor carrega com as suas mãos o galardão para todos aqueles que são verdadeiramente fiéis. Eu gosto muito do Sermão do Monte,
porque lá Jesus fala uma coisa muito preciosa sobre aqueles que são verdadeiramente felizes. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você que bem-aventurados são os pobres de espírito. Deus está procurando pobres de espírito nesse tempo. Você sabe o que significa ser um pobre de espírito? É uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual na presença de Deus. É uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece que depende de Deus, que não tem autossuficiência e poder em si mesmo. É uma pessoa que decide fazer verdadeiramente valer a palavra do Senhor, onde Ele é glorificado porque Ele é grande e soberano e nós somos apenas vasos de barro em suas mãos. Que o Senhor plante no seu coração hoje uma semente de obediência e que você não negocie nenhum nível de proposta que Satanás tem colocado na sua frente. Que você não caia em nenhuma tentação, que assim como Jesus você possa vencer as propostas e que você saiba esperar o tempo oportuno para cada coisa, porque Deus a seu tempo te honrará grandemente. Um grande abraço, fiquem com Deus.